Há muito tempo, havia um famoso ferreiro que vivia na região. Ele possuía sua própria oficina e vendia equipamentos que eram todos feitos à mão. Um dia, ele teve a sorte de começar a vender tudo o que produzia para o reino de Cairo, em meio a uma guerra interminável, o que foi a oportunidade perfeita para ele elevar seu status. Com o fim do conflito, o mesmo ferreiro foi agraciado com o título de barão, e este homem é o dono dessas terras e pai do jovem mestre Roma, que é o protagonista desta história. Vemos um velho contando a história para um menino sentado, enquanto um homem de bigode, em pé atrás deles, se pergunta por que o garoto boi está prestando tanta atenção a algo que todos já sabem. No entanto, a história então nos leva de volta algumas horas. O jovem pergunta se ele é o filho mais velho da família Gri, se estão no reino de Kiral, no continente Salamon, e se o mundo Morim realmente não existe. O homem de bigode afirma isso, enquanto pensa que o jovem sempre foi estranho, mas hoje ele realmente parece fora de si. Talvez ele tenha usado algumas daquelas drogas estranhas que se tornaram populares entre os ricos nos últimos tempos. O homem de bigode então menciona que uma jovem da família Lawrence está vindo visitá-los, mas ao dizer isso, reflete sobre como o jovem tem desperdiçado sua vida nos últimos 25 anos. É por isso que ele é conhecido como lixo da família Demetri. O homem tenta explicar a importância e os valores da jovem, mas Demetri o interrompe dizendo que há algo mais importante. Ele pede que a pessoa mais velha dessas terras seja trazida até ele, alguém muito mais importante do que essa jovem, porque ele precisa aprender a viver neste mundo atual. O homem de bigode fica confuso sobre por que um homem de 25 anos diria algo assim, mas, como servo, tudo o que pode fazer é obedecer. A história então retorna ao presente. O velho diz que isso é tudo o que sabe sobre esses lugares. Deito agradece e diz que lhe dará uma recompensa, mas o velho simplesmente responde que foi uma honra falar com o jovem mestre. Agora Dmitri sabe que todos o conhecem como Roman Dmitri, mas seu verdadeiro nome é Beck John Cook. Ele é uma pessoa do mundo mirim, que viveu uma vida de guerras, conquistou tudo o que queria e morreu em paz no final, mas por alguma estranha razão, ele acordou neste corpo. Ele não sabe se isso é a vontade dos céus ou um castigo por não aceitar a ascensão. De repente, eles ouvem um barulho lá fora, e alguém grita por um bastardo. Um menino leva um chute no rosto enquanto todos assistem, cercado por bandidos em frente a uma pequena loja. Ele sangra e não consegue reagir enquanto os homens continuam chamando de bastardo imundo e continuam a ser implacáveis. O servo de Demetri se aproxima para ver o que está acontecendo, mas fica imediatamente chocado. Ele reconhece muito bem aquela tatuagem de presa vermelha. Ao lado dele, alguém pergunta o que está acontecendo. Dantri ordena que ele responda rapidamente. O servo explica que esses são os presas de sangue, um grupo conhecido não só no território de Dmitri, mas também nas regiões vizinhas. Parece que o menino no chão deve algo a eles. O servo tenta dizer a Dmitri para não se envolver, porque isso só trará problemas. No entanto, o jovem já desapareceu de seu lado e ordena que os bandidos parem. Enquanto Dmitri se aproxima calmamente, o servo, desesperado, lhe diz para não fazer nada, mas Dmitri continua a caminhar em frente. Um homem careca aparece, reconhece Dmitri e ri em sua cara, avisando-o para não se meter e não pensar que tem qualquer autoridade só porque é de nascimento nobre. Todos dizem que é melhor ele não interferir, porque não é da sua conta. O servo continua. Insistem que não ganharão nada indo contra os presas de sangue, mas Dmitri simplesmente pede explicações. Ele não conhece as regras deste lugar, então quer entender quem quebrou as regras dessas terras e quem deve ser punido. H hesita por um momento, engolindo seco de medo antes de falar. Ele diz que, se o garoto realmente está em dívida e não pagou, ele é culpado. No entanto, os presas de sangue não têm permissão para punir alguém dessa forma. Pior ainda, eles desrespeitaram o filho mais velho da família Demetri, o que, por si só, é um crime punível com a morte, de acordo com as regras deste lugar. Não seria estranho se eles fossem executados por isso. Os bandidos apenas encaram, enquanto H se pergunta se deveria ter dito isso. Dmitri então pergunta se eles ouviram a explicação. Ele pega um pedaço de pau do chão e declara que, como o filho mais velho da família Demetri, ele terá que punir a todos. O homem careca tenta explicar que Dantri é um nobre e não entende como o mundo funciona. Ele diz para Dmitri olhar para as tatuagens em seus ombros e avisa que, se continuar agindo assim, todos estarão em uma situação difícil. Dmitri apenas responde que isso prova o que ele queria saber. O homem careca, agora confiante, pergunta do que Dmitri está falando. O jovem explica que, pelo que pode ver, eles não passam de lixo, já que falam dessa maneira sobre o senhor dessas terras. Ele avança dizendo que não se importa com a reputação que eles têm nesse lugar. Os bandidos ficam surpresos, pois não esperavam que o rapaz realmente atacasse, mas agora ele terá que defender a honra dos presas de sangue, e um deles tenta cortar o pescoço de Dmitri. No entanto, ele imediatamente sente algo estranho. Dmitri já havia cravado aquele galho nele sem hesitação.
Dmitri o puxa de volta e se volta para os outros dois bandidos, mas eles apenas o xingam, chamando-o de bastardo e jurando vingança pela morte de seu líder. H avisa Dmitri para ter cuidado, apontando que os bandidos estão muito melhor armados do que ele. No entanto, Dmitri desvia facilmente do ataque deles. Ele dá um chute rápido na canela de um dos bandidos e em seguida o acerta com um soco no rosto. O servo fica perplexo, ele não tinha ideia de que o jovem mestre sabia lutar assim. Para ele, não faz sentido que este possa ser o mesmo mestre Roman. A primeira coisa que ele viu ao abrir os olhos foi uma carta de despedida no chão e drogas espalhadas. O reino de Kiral, sempre em guerra, tinha que escolher um representante de cada uma de suas casas nobres para servir no exército, e Roman foi escolhido como representante de sua família. No entanto, ele escolheu tirar sua própria vida. Beck reflete que foi uma vida patética, independentemente do que Roman tenha passado. Mas o atual dono deste corpo é o líder da seita do demônio celestial, e agora ele viverá como quiser. E, com apenas um pedaço de pau, ele pintou a cidade inteira de vermelho. Infelizmente, vou ter que censurar essa parte, pois o rapaz é cruel demais. Atrás dele, alguém o chama de monstro. Um dos últimos presas de sangue tenta fugir, mas Dmitri o agarra pelos cabelos, o joga no chão e declara que a lei deve ser obedecida. Ele avisa que este último será poupado para servir como um aviso do que acontece quando a lei é desrespeitada. Ele reúne todos na cidade e declara que seu nome é Roman Mitri. Se alguém discordar da punição que ele impôs a essas pessoas, pode procurá-lo a qualquer momento. Beck Jang-hook, ele alcançou o auge do mundo mirim com uma força incomparável. Centenas de milhares de artistas marciais foram derrotados e massacrados por ele. Quando o sangue de seus inimigos formou um rio, todos reconheceram o Celestial. A seita do demônio controlava o mundo mirim, mas agora, neste momento, ele tem que se esforçar apenas para lidar com ratos de rua. Ele chama R. Hans e o instrui a notificar os guardas sobre tudo o que aconteceu e a providenciar para que alguém limpe o local. O servo responde que fará isso e imediatamente sai correndo. Sexta reflete sobre o quão fraco e inútil é o corpo que ele habita, e percebe que precisa acelerar seus esforços para reunir informações sobre como se fortalecer. Nesse momento, o garoto que ele havia salvo mais cedo se levanta e agradece por ter salvado sua vida. Dantri lembra que esse era o garoto que estava sendo espancado, mas diz a ele que o que fez não foi com a intenção de ajudá-lo. Os presas de sangue quebraram a lei e foram punidos, e isso é tudo. Agora, o garoto terá que explicar sua situação se quiser manter a língua. O pobre garoto, que apenas tentou expressar sua gratidão, recebe uma ameaça em troca. No entanto, ele diz que explicará. Seus parentes pediram dinheiro emprestado aos presas de sangue para completar a compra de algumas terras e começar a plantar. Eles teriam facilmente conseguido pagar o valor emprestado vendendo suas colheitas, mas os malditos presas de sangue foram até as terras e destruíram todas as plantações para que não pudessem pagar a dívida. Só mais tarde o garoto descobriu que eles fizeram isso para chantagear sua família e levar sua irmã mais nova. O garoto grita que o mundo não é justo, porque, mesmo não tendo muito, eles nunca prejudicaram ninguém. A única coisa que ele implora é para que Dmitri salve sua irmã. Beck apenas observa os olhos do garoto. Aquele olhar o lembra do demônio louco, um dos 4 reis superiores, alguém que ele também conheceu em um lugar tão miserável quanto este. Ele então pergunta o nome do garoto, e este responde que se chama Kevin. Com isso, Roman diz que investigará a situação e cuidará de tudo. O garoto grita de gratidão, enquanto Dmitri sente que terá uma longa relação com esse garoto. A cena muda para uma carruagem se aproximando. Alguém dentro informa a senhorita Flora que estão se aproximando da propriedade de Dmitri. A loira suspira, dizendo que entende, e parece que terá que conhecer esse Roman Mitri. Um mês antes, alguém gritou em um castelo, exigindo saber por que havia um casamento arranjado com a família deles. Seu pai tenta lembrá-la de que as terras deles estão em péssimo estado devido à guerra em curso. No entanto, Flora está confusa, questionando se o casamento foi realmente decidido dessa forma, e o pior de tudo, é com Dmitri, uma família cheia de velhos mineiros e ferreiros. Ela tenta argumentar, mas seu pai a interrompe, dizendo que tudo o que pode fazer é se desculpar por ser tão patético. De volta ao presente, o homem na carruagem anuncia que chegaram. Flora esperava que, ao menos, o casamento fosse com o segundo filho, que parecia ter um futuro promissor, mas até isso foi arruinado, pois o próprio Roman pediu a mão dela em casamento a seu pai. Ela conhece muito bem a reputação que esse homem tem de viver uma vida de luxo e prazer, e agora não entende por que o cobriram com tanto perfume. Enquanto caminha pelos corredores, ela pensa que, por mais que seu pai precise disso, ela não aceitará esse casamento, e precisa deixar isso claro. Nesse momento, ela se vira para Dmitri e diz que quer que ele esqueça esse casamento. Radiante, ele responde que, de fato, é uma ótima ideia. Neste ponto, a pobre garota está totalmente confusa. Dmitri explica que pensou melhor sobre o casamento e percebeu que é tolice alguém tão incrível quanto ela se casar com o idiota da família Dmitri.
Flora fica perplexa, se perguntando se ele está falando sério. Ele então diz a ela que algo muito importante surgiu e que precisa falar com seu pai imediatamente. No entanto, ela o interrompe perguntando o que está acontecendo. Ela tinha ouvido que esse casamento só estava acontecendo porque ele havia pedido isso ao pai, mas agora ele está cancelando tudo sem hesitar, o que a deixa perplexa. Dmitri simplesmente pergunta a ela se ela realmente quer se casar com ele, e quando ela responde que não, ele diz que, nesse caso, eles não precisam mais causar problemas um para o outro e que ele cuidará de tudo. Ele a tranquiliza, dizendo que ela não precisa se preocupar, porque ele assumirá toda a responsabilidade. Como já é chamado de idiota da família Dmitri, ele não se importa em ser chamado de o divorciado também. Flora não consegue entender por que ele parece tão decidido. Será que este é realmente o mesmo idiota de quem todos falam? A porta então se fecha atrás dele, e de dentro ela ouve uma discussão acalorada. Alguém grita perguntando o que significa cancelar esse casamento. No entanto, Dmitri calmamente informa a seu pai que só está avisando, porque já contou para a garota. Seu pai o chama de idiota, apontando que todos já o chamam de tolo da família Dmitri, e que o que ele estava tentando fazer era garantir uma boa aliança para o rapaz. Era a única coisa que ele precisava fazer, pois garantiria o status nobre da família. Tudo o que Dmitri tinha que fazer era casar com uma garota bonita, a mesma que ele implorou para se casar. Dmitri se desculpa, mas seu pai pega algo da mesa e joga em sua cabeça, exigindo saber se ele acha que um pedido de desculpas vai consertar tudo. Ele estava planejando fazer algo sobre enviá-lo ao campo de batalha pelos próximos 6 meses, mas agora isso parece inevitável, e pergunta se Dmitri tem algo a dizer. Dmitri simplesmente responde que não tem nada a acrescentar. Seu pai então menciona que ouviu falar que Dmitri se envolveu com os presas de sangue e até os puniu, mas não acredita nisso. Ele deveria saber que nem ele pode enfrentar esse grupo, então Dmitri terá que lidar com seus próprios problemas, e seu pai não o ajudará em nada. Observando, o pai espera que o garoto se ajoelhe e comece a chorar, mas Dmitri apenas responde que entende e que resolverá tudo sozinho. Confuso, o pai se levanta e pergunta o que ele quer dizer, mas Dmitri simplesmente diz que o problema foi causado por suas ações, então ele vai resolver tudo e só voltará quando tudo estiver consertado. Com isso, ele fecha a porta e começa a limpar o rosto. Alguém por perto pergunta se ele está enlouquecendo. Dmitri volta para ver Flora e questiona por que ela ainda está lá. Ela tenta avisá-lo de que ele está indo contra os presas de sangue, que conhecem e temem os nobres, e que se o virem como uma ameaça, provavelmente o matarão. Ela o aconselha a voltar para seu pai, implorar por perdão e desistir de tudo isso, mas Dmitri apenas pergunta por que ele faria tal coisa. Ela explica as razões, mas Dmitri a interrompe, afirmando que parece que ela realmente não conhece o seu lugar. A cena volta algumas horas antes, quando H estava borrifando perfume em Dmitri para mascarar o cheiro de sangue, e Dmitri estava ansioso para tirar as roupas apertadas. No entanto, o servo explicou que essa era a única forma de mostrar respeito. Dmitri, por sua vez, estava pensando sobre esse casamento. Ele ainda estava se ajustando a esse novo mundo, e isso só complicaria sua compreensão. O servo sugeriu que eles descessem para lidar com a situação. Dmitri pensou que, como a garota nunca havia feito nada contra ele, não havia razão para desrespeitá-la, e foi por isso que ele pretendia encerrar as coisas da forma mais respeitosa possível. Mas agora ele percebe que a garota nunca planejou mostrar-lhe nenhum respeito desde o início, o que não lhe dá mais motivo para difícil enfrentá-los de uma só vez. Ele então diz a ela que, de sua perspectiva, ela parece muito arrogante. No entanto, é ridículo que ela demonstre preocupação agora, quando não considerou nenhuma circunstância ao tentar romper o casamento. Mas quando ele disse ao pai que assumiria total responsabilidade, foi aí que ela ficou ansiosa. Ele a acusa de querer parecer uma boa pessoa depois de colocá-lo nessa situação, mas ela precisa entender que em nenhum momento interferiu em sua decisão. Eles irão seguir caminhos separados e cada um cuidará de sua própria vida. Ele disse ao pai que assumiria total responsabilidade para evitar que as pessoas pensassem que isso foi consequência do fim do relacionamento deles e porque ele não queria mais envolvimento com ela. Essa seria a primeira e última vez que se viriam. Mais tarde naquela noite, alguém pede a outro que pare de beber. É Lehana, mãe de Dmitri. O pai confessa que hoje, infelizmente, usou violência contra Roman novamente. Isso porque, depois de se tornarem nobres, ele nunca quis que seu filho passasse por essa situação novamente. Lehana tenta tranquilizá-lo, dizendo que está tudo bem e que os filhos cresceram saudáveis. O pai reconhece isso, mas admite que ainda não entende por que o menino é assim, especialmente porque Roman foi o único que passou por tempos difíceis com ele. Ele está perdido sobre como lidar com Roman. Lehana diz que está tudo bem, que eles podem ter cometido erros como pais, mas isso faz parte da vida. Ainda assim, eles são os únicos que podem corrigir o comportamento errado do filho. Ela expressa a confiança de que o Roman que ela conhecia antes ajudará o filho a voltar ao caminho certo.
O marido pergunta se ela está se referindo ao problema com os presas de sangue, e ela confirma, dizendo que certamente falou com raiva, mas que, como ele pode ser teimoso, talvez seja sábio falar com o capitão Jonathan para ajudar o garoto. Ele então chama um criado e instrui a chamar o capitão Jonathan. Na manhã seguinte, Roman está andando pela cidade, e H tenta detê-lo, avisando que os presas de sangue provavelmente tentarão se vingar pelo que aconteceu no dia anterior, mas Roman simplesmente pergunta quando H acredita que esses homens se tornaram tão poderosos. H admite que não faz ideia. Roman explica que, na guerra, a fama é o que gera medo, e porque os presas de sangue são impiedosos, esse medo os tornou mais eficientes em suas missões. H então pergunta se Roman está dizendo que eles não são perigosos ou que são fracos. Roman responde que eles só são tão fracos quanto o medo que conseguem instilar. A cena muda para um restaurante, onde alguém entrega um banquete que haviam encomendado. H fica encantado, dizendo que a comida parece deliciosa, mas Roman se levanta e diz que vai sair, instruindo H a ficar para trás. Ele diz que continuará a investigação, mas que seria muito perigoso para H acompanhá-lo. H pula desesperado, insistindo que não pode permitir algo assim, mesmo que isso signifique se colocar em perigo, ele deve permanecer ao lado do jovem mestre. Roman pausa por um segundo e então pergunta a H se ele realmente se considera um de seus homens. H confirma, dizendo que sempre seguirá o jovem mestre. Roman então diz que H deve ficar, porque ele não pode se dar ao luxo de perder alguém tão valioso de forma tão tola, e o tranquiliza, dizendo que voltará em breve. O pobre H fica parado, sem saber o que dizer, mas de certa forma tocado pelas palavras de Roman. Enquanto H corre, ele murmura que agora não é hora de se preocupar com essas coisas, ele precisa informar os outros sobre isso. Roman percebeu, nos últimos dias, que os presas de sangue não são tão fortes quanto parecem. O problema é que, como eles operam em vários pequenos grupos, era difícil eliminar toda a organização. Eles não queriam puni-lo publicamente, e ele não conseguia localizá-los facilmente, mas se esse fosse o caso, só precisava fazer com que viessem até ele. Por isso, ele caminhou deliberadamente pela cidade com Hans. Além disso, hoje era o dia de treinamento dos Cavaleiros Demitri, então as ruas não estavam fortemente patrulhadas. Isso significava que, se eles planejavam se vingar, essa era a oportunidade perfeita. Nesse momento, alguns homens chamam Roman Demitri por trás, e um deles salta à frente, declarando que essa é a sua vingança e que ele pagará o preço por se envolver com os presas de sangue. Mas então alguém chama pelo capitão. Um homem de cabelos bagunçados se vira, é H correndo em direção a Jonathan, gritando seu nome. Jonathan se aproxima do servo, perguntando por que ele está tão frenético. Lutando para recuperar o fôlego, H tenta explicar o que está acontecendo com Demitri e implora para que Jonathan encontre o garoto imediatamente, pois ele está em perigo. Entretanto, Roman desvia facilmente do primeiro ataque, acerta uma cotovelada no estômago do atacante, fazendo-o soltar sua adaga, e a pega no ar com a outra mão. Antes que o homem pudesse reagir, já havia sido atingido. Tudo aconteceu rápido demais, e o homem recuou, sem saber o que acabará de ocorrer. Os outros bandidos, vendo seu camarada cair, ficaram igualmente confusos. Esse Demitri era completamente diferente do que tinham ouvido falar. Roman simplesmente pergunta o que eles estão fazendo e os convida a virem todos de uma vez. De volta aos soldados, H está freneticamente explicando a situação com os presas de sangue. Os soldados trocam olhares, dizendo que não faz sentido Mitri estar enfrentando os presas de sangue. H insiste que é verdade que o garoto agora está enfrentando todos eles, tornando muito perigoso para eles ficarem parados. Jonathan se lembra de Romero mencionando tudo isso e pedindo ajuda. Ele só quer saber por que Mitri, que nem sequer sabe segurar uma espada adequadamente, está se envolvendo nessas questões. Mas ele reúne todos e lhes diz para pegarem suas armas, alertando que não podem deixar ninguém ferir o jovem mestre. No entanto, ele ficará furioso se o garoto realmente tiver causado problemas com os presas de sangue. Mas os pobres presas de sangue já estavam no chão. Eles atacaram Ari, chamando-o de bastardo, mas ele se abaixou facilmente para evitar um golpe e acertou o outro no estômago. Outro homem careca tentou atacá-lo pelo lado, mas Ari simplesmente desviou e deu um chute na barriga do homem. O tolo desabou, e Demitri perguntou se eram apenas os três. O homem tentou ameaçá-lo, dizendo que ele não sairia impune por matar os dois, mas Roman apenas riu, perguntando se ele não percebia que os três iriam morrer. Roman então bateu levemente na coxa do homem, dizendo que seria melhor ele responder suas perguntas, começando por quem era o líder deles. A cena muda para outra parte da cidade, no mesmo bar de antes. De repente, todos dentro ficam alarmados quando Roman retorna. O homem careca no balcão se vira para recebê-lo. Ele cumprimenta o jovem mestre, que responde com um aceno alegre. O homem se pergunta por que Roman está agindo de forma tão estranha hoje e por que ele está ali. O barman decide ignorar o comportamento estranho de Roman e pergunta o que ele queria beber. Roman pede uma lágrima da alvorada.
O barman explica que eles não serviam essa bebida lá e pergunta se ele queria outra coisa. Dmitri então pede a bebida mais forte que tinham, pois ele tinha algo para resolver pela manhã. Mais cedo, alguém havia mencionado que tudo estava conectado à Lágrima da Alvorada, em um bar no meio da cidade, onde eles recebiam todas as suas missões. Tudo o que eles precisavam fazer. O código especial precisava ser transmitido. Roman perguntou qual era esse código, e o homem havia dado exatamente o código que Dmitri tinha acabado de usar. Nesse momento, todos ficaram em silêncio. O barman chamou os outros no bar, e quando estava prestes a dar a ordem para atacar, foi atingido no rosto. Todos ficaram chocados por o jovem ter feito algo assim na frente de todos, e começaram a gritar para matá-lo. Enquanto isso, os moradores fugiram do bar para chamar os guardas, mas foi um golpe rápido na nuca de um e uma chave de braço em outro. Vários homens estavam no chão, confusos, sem entender o que tinha acabado de acontecer. O chamado idiota da família Dmitri havia derrubado 3 pessoas antes que elas pudessem registrar o que estava acontecendo. No mundo de Mirran, o aspecto mais forte é que alguém pode se fortalecer com técnicas de respiração em pouco tempo. Roman tinha conseguido melhorar o corpo de Dmitri. Claro, ele ainda estava longe do que costumava ser, mas esses homens não representavam mais ameaça para ele. Pouco depois, o barman começou a se levantar, tentando entender o que tinha acontecido. Roman comentou que ele havia se levantado na hora certa, já que estava prestes a finalizar tudo. O barman, um homem gordinho, perguntou por que Roman estava atacando seu estabelecimento. Dmitri o chamou de idiota, apontando que sabia que o barman havia enviado os homens para atacá-lo. No entanto, havia algumas coisas sobre as quais ele estava muito curioso, então eles precisariam ter uma conversa mais tarde. Algum tempo depois, Jonathan chegou ao local e questionou se aquilo realmente era obra do jovem mestre. Nesse momento, um soldado apareceu no segundo andar informando Jonathan que parecia que o jovem mestre havia ido para a propriedade dos Lawrence. Jonathan ficou confuso e se perguntou por quê. O soldado relatou que parecia que a base dos presas de sangue estava localizada lá. Uma hora antes, Dmitri havia dito ao barman que seria melhor confessar tudo imediatamente, pois, nesse ritmo, ele ficaria sem dedos antes de dizer a verdade. O homem careca advertiu que não tinha nada a dizer ao garoto, e que Dmitri poderia matá-lo, mas os presas de sangue se vingariam. Roman então sorriu, dizendo que agora ele gostava da atitude do homem. As pessoas que resistem mais antes de contar a verdade são as que ele mais gosta de fazer falar. O velho comentou que era um desperdício e instou Roman a matá-lo logo, mas Roman respondeu que era isso que eles estavam ali para descobrir. Ele então afirmou que era hora de resolver isso e que precisaria testar se o homem realmente não diria nada. Roman segurou uma foto do homem com um garoto ao lado dele e perguntou o que aconteceria se, por acaso, ele encontrasse o garoto da foto e o matasse. O homem careca afirmou que aquele não era seu filho, então não importava, mas Roman observou que ele era um péssimo mentiroso, já que o garoto era a cara do pai. O homem xingou Roman, perguntando como um nobre ousava usar a família como ameaça. Roman respondeu que aprendeu que os membros dos presas de sangue frequentemente sacrificavam suas vidas por vingança, porque o grupo corrompia as pessoas usando suas famílias. Eles usavam dívidas e ameaças para corromper os outros, e Roman acreditava que a maneira mais fácil de fazer alguém fazer o que você quer é usando sua família. O barman insistiu que não importava, mesmo que Roman soubesse a verdade, os presas de sangue ainda o matariam. Roman o advertiu para ser mais cuidadoso ao decidir onde apostar. Ele estava falando sério quando disse que mataria o filho do homem, e era uma promessa que faria em seu nome. Mas, antes de enviar os soldados para caçar o garoto, ele daria ao homem uma última chance de dizer a verdade. Agora, ele teria que escolher, apostar nos presas de sangue e ver seu filho sofrer, ou apostar em Dmitri e deixar que ele cuidasse dos homens. Mas a escolha era dele. A cena mudou para uma casa no meio de um beco. Alguém perguntou se era realmente verdade, e o homem confirmou que toda a divisão no meio da cidade havia sido dizimada por Roman sozinho, e que se os cavaleiros de Dmitri se envolvessem, as coisas ficariam realmente perigosas. Um velho grisalho com uma aparência semelhante a Wolverine comentou que não esperava que o garoto tivesse tanta coragem, mas não fazia sentido que uma divisão inteira fosse morta por um garoto que havia sido rejeitado pela academia de esgrima. O homem perguntou onde Roman estava, e o outro respondeu que ele havia acabado de deixar a região de Dmitri. Ele perguntou se o garoto estava sozinho, e a resposta foi sim. O homem comentou que isso era bom, pois parecia que Roman pretendia atacar o lugar inteiro sozinho. Ele então ordenou que todos do grupo se reunissem com o objetivo de matar Roman antes que tivessem que enfrentar os cavaleiros de Dmitri. Depois, eles esticariam o corpo do garoto pela cidade para que todos soubessem o que acontece quando se enfrenta os presas de sangue, revivendo assim sua infâmia. A cena então mudou para outro castelo. Alguém perguntou o que a família Barco estava planejando. Era uma reunião de anciãos, e eles estavam discutindo como aquela família havia pegado muito dinheiro emprestado, o que provavelmente significava que estavam se preparando para uma guerra.
Se esse fosse o caso, eles precisariam consolidar suas forças antes que esses homens se fortalecessem. Um homem loiro comentou que parecia que a guerra seria inevitável, algo que ele nunca esperou que acontecesse. Um homem de óculos acrescentou que o governo central também parecia estar apoiando os barcos. O velho de terno vermelho bateu o punho na mesa, declarando que eles não podiam se dar ao luxo de perder nenhum território, pois a família Lawrence dependia inteiramente de terras férteis. Outro tentou argumentar que os documentos provavam dívidas passadas, mas o homem desconsiderou isso como mentiras. Alguém interrompeu a discussão, pedindo silêncio. O homem loiro enfatizou que eles não poderiam abrir mão do território, ou perderiam o resto para todas as outras famílias. Como os barcos queriam se opor a eles, teriam que resistir com toda a força. Foi por isso que eles arranjaram o casamento com a família Dmitri. Os homens sorriram, concordando que os Dmitris eram de fato ricos, e que suas armas eram de primeira linha. Não importava o quanto os barcos pegassem emprestado, eles nunca teriam mais riqueza do que os Dmitris. O pai reiterou que foi por isso que ele pressionou sua filha a se casar com aquele idiota, pois ele certamente não a recusaria. Outro homem o tranquilizou, dizendo que ele não podia se culpar como pai, já que essa era a melhor escolha para todos. Do lado de fora, alguém estava escutando escondido. Flora. Agora, ela não fazia ideia de como daria a notícia ao pai. Ela não conseguia imaginar sua reação quando descobrisse que ela não havia aceitado o casamento, mas também não podia aceitar que sua vida inteira fosse vendida para um homem como aquele. O problema era que isso não era apenas o plano de seu pai, mas também o futuro de sua família. Mas, não importava o que decidisse, ela falaria a verdade, preparando-se para explicar que não se casaria com alguém por quem não tinha sentimentos. Um homem chegou urgentemente chamando pelo senhor. Ela se virou, confusa. O homem cumprimentou Flora e então se aproximou da porta, chamando pelo senhor e gritando que era uma emergência. Flora ficou completamente perplexa. Enquanto isso, em outro lugar, alguém estava batendo em uma porta, exigindo que um bastardo a abrisse. Era Jonathan, tentando entrar no território Lawrence, mas o guarda insistiu que ele seguisse os procedimentos corretos. Jonathan alertou que, se Roman fosse prejudicado por causa do atraso, eles pagariam o preço. Nesse momento, outro homem chegou ao local. O guarda informou o capitão que eles estavam enfrentando problemas, parecia que a Praça Lawrence também estava em caos. Jonathan temeu o pior e ameaçou arrombar a porta se eles não a abrissem. De volta à praça, as pessoas estavam aterrorizadas com o que estava acontecendo. Alguém estava pendurado e ninguém sabia se deveria intervir. Era o velho de aparência semelhante ao Wolverine, implorando por sua vida. Ele estava confiante de que derrotar um único nobre idiota seria simples, tudo o que precisavam era de qualquer um da gangue para lidar com isso. Mas, na realidade, eles tinham vários homens armados, e ele tinha certeza de que não havia como perderem, ou pelo menos era isso que ele acreditava, até ver todos mortos à sua frente. Então ele soube que também iria morrer. Ele começou a tropeçar em suas palavras, implorando para não ser morto, aterrorizado com a possibilidade de perder a vida. Gaguejando, ele suplicava por misericórdia, agarrando-se à perna de Roman e pedindo para não ser morto. Mas Roman simplesmente o jogou no meio da cidade, na frente de todos. O homem implorou, dizendo que, se o poupassem, ele serviria como um cão pelo resto da vida. Roman, friamente, respondeu que, se ele quisesse se tornar um cão, deveria ter feito isso antes de mostrar suas presas. Ele então anunciou para a cidade que aquele homem era o líder dos presas de sangue, e todos sabiam o tipo de pessoa que ele era. Eles haviam ameaçado a família Dmitri e usado truques sujos para enganar as pessoas. Os crimes cometidos por essa organização eram evidentes, e Roman declarou que destruiria toda a organização junto com o mal que haviam espalhado. Enquanto a multidão estava em choque, Jonathan se aproximou da praça e a cena o deixou sem palavras. Não havia necessidade de descrever o que havia acontecido ao líder. A cena então voltou para a reunião anterior, onde alguém perguntou se era verdade. Um soldado confirmou que havia permitido que Roman Dmitri entrasse porque ele era o futuro marido de Flora. No entanto, meia hora depois, Roman apareceu arrastando um homem pelo meio da cidade, alegando que ele era o líder dos presas de sangue, e o executou na frente de todos. O pai ficou sem palavras, e todos os outros questionavam se aquilo fazia algum sentido. O homem de óculos apontou que matar e punir alguém sem a permissão do Lorde era algo que poderia ser ignorado. No entanto, o Lorde não estava excessivamente preocupado com a série de problemas que surgiam. Ele estava mais curioso com o fato de que o homem que seria seu genro havia derrotado os presas de sangue sozinho. Ele então ordenou que Roman Dmitri fosse convocado, pois queria falar com o garoto pessoalmente. Algum tempo depois, Roman foi escoltado junto com um homem que o havia deixado entrar, e Jonathan, um cavaleiro renomado, foi imediatamente reconhecido pelo pai de Flora, o que o levou a acreditar que Roman só havia conseguido derrotar os presas de sangue com a ajuda de Jonathan. O filho mais velho da família Dmitri então se apresentou. O pai decidiu ignorar as explicações e perguntou diretamente por que Roman havia agido de forma tão violenta.
Roman explicou que, alguns dias atrás, os presas de sangue haviam cometido um crime e espancado um cidadão inocente. Foi então que ele executou todos naquele exato lugar. Do lado de fora, Flora tentava ouvir a reunião. Ela chamou um cavaleiro e pediu que ele se aproximasse. Ela perguntou se ele realmente havia levado Roman e Dmitri para dentro, e ele confirmou. Ela então perguntou por que Roman havia ido ao quarto de seu pai. O cavaleiro insinuou que ela poderia ser uma das últimas a descobrir, o que a deixou alarmada. De volta à reunião, Roman continuou explicando que foi por isso que ele teve que invadir os presas de sangue. A base dos presas de sangue e matar seu líder, esse foi o resumo de tudo o que aconteceu. No entanto, o Lorde apontou que Roman não tinha autoridade para executar alguém nas terras dos Lauren. Roman reconheceu isso, mas duvidou da capacidade deles de lidar com tais homens, considerando que os presas de sangue eram infames na região, abusando dos cidadãos locais enquanto nada era feito a respeito. Por isso, ele tomou as rédeas, porque não confiava na família Lauren para resolver a situação. Os dois servos ao lado ficaram chocados e voltaram sua atenção para Roman, mas ele expressou decepção, dizendo que esperava ser chamado ali para ser elogiado por fazer o trabalho que eles haviam ignorado. Ele então perguntou ao barão se o que ele fez foi realmente errado. O barão perguntou ao homem ao seu lado se ele sabia sobre Ben Miles, e o homem respondeu que sabia que ele não era um bom cidadão, mas nunca imaginou que ele era o líder dos presas de sangue. Nesse momento, o Lorde concluiu que já era o suficiente, decidindo que não havia motivo para continuar a discussão, pois não teria sido um problema se a família Lauren tivesse lidado com o homem por conta própria. Ele então disse que recompensaria o rapaz e permitiu que ele fosse embora. Com isso, Roman saiu. A sala ficou em silêncio, quebrado apenas pelo riso do Lorde. O homem ao seu lado até se perguntou se o Lorde havia enlouquecido. O Lorde parecia impressionado, nunca tendo imaginado que aquele era o verdadeiro Roman Dmitri. O conselheiro tentou argumentar que eles não podiam deixar tais ações impunes, mas o pai ignorou suas preocupações, dizendo que estava tudo bem, já que Roman seria o marido de Flora. Ele sabia que apenas alguém com tal coragem poderia alcançar grandes coisas. O conselheiro tentou continuar, mas o pai o interrompeu, dizendo que não queria ouvir mais nada e que estava satisfeito, acreditando que o rapaz era perfeito para sua filha. Ele então ordenou que Flora fosse trazida para que pudessem discutir tudo. Enquanto voltavam para o território de Dmitri, Jonathan comentou que Roman não deveria ter contado toda a verdade, pois, embora tivessem se livrado dos presas de sangue, os lordes pareciam ter ficado irritados. Mas Roman simplesmente respondeu que tudo o que fez foi mostrar que a situação havia escalado devido à negligência deles, e como o Lorde ainda não sabia sobre o casamento cancelado, ele não puniria o futuro marido de sua filha. Jonathan logo percebeu que Roman havia planejado tudo, ficando intrigado sobre quem realmente era aquela pessoa à sua frente. Estava claro que ele não era mais o Roman Dmitri que eles conheciam. Uma voz ecoou na mente de Roman, chamando-o pelo seu verdadeiro nome, Deck John Milk, e lembrando de que, como filho do demônio celestial, ele teria que provar que era qualificado para sucedê-lo. Primeiro, ele teria que sobreviver à fome, ao frio e ao chão duro. Mas seu pai havia alertado que, se ele morresse, não importaria, pois ele poderia simplesmente ter outro filho. A única maneira de provar seu valor era governando todos. Claro, Deck já havia sido derrubado antes. Um chute gordo o acertou, enquanto o agressor ria, dizendo que pensava que Beck seria mais forte como filho do demônio celestial, mas, no final, ele era apenas um garoto arrogante. Beck se levantou apenas para ser atingido no rosto novamente. O pobre garoto não podia fazer nada. As outras crianças, que ficaram de fora, apenas o viam como um idiota. Enquanto a maioria das crianças era protegida por suas famílias na infância, Beck foi forçado a viver em um mundo onde apenas os fortes sobreviviam. De volta ao território de Dmitri, Roman agora relaxava em uma banheira, aproveitando um banho tranquilo. Ele não podia acreditar em como seu corpo havia ficado exausto com uma tarefa tão simples. No entanto, era inegável que, desde que acordou nesse mundo, ele havia passado por muitas coisas para derrotá-los. Os presas de sangue. Ele teve que matar todos que ficaram no seu caminho, mas não tinha arrependimentos, pois isso provava que ele não havia mudado como pessoa. Se necessário, ele torturaria aqueles que o cruzassem e eliminaria qualquer um que quisesse acabar com sua vida. Essa era a vida que ele sempre viveu, e nada mudaria só porque ele agora era Roman. O único problema era que estava se tornando cada vez mais perigoso sair assim, e ele não entendia completamente como esse mundo funcionava. Além disso, sua verdadeira força havia diminuído significativamente, e ele precisaria pensar com cuidado sobre como agir no futuro. De repente, alguém chamou pelo jovem mestre na porta, informando que o Lorde queria falar com ele. No quarto, Romero perguntou se o garoto realmente havia feito tudo aquilo. Jonathan confirmou, observando que Roman havia mudado bastante. O pai continuava curioso, mas o cavaleiro insistiu que aquele jovem mestre não era a mesma pessoa que eles conheciam.
Romero admitiu que Roman sempre havia sido seu maior desafio, o único filho sem características notáveis, o único que havia suportado as dificuldades quando eles eram pobres. Muito tempo atrás, Roman havia dado ao pai um doce. Quando perguntado o que era, o garoto simplesmente respondeu: "É um doce." Romero estava trabalhando na mina quando viu seu filho se aproximando e perguntou por que ele tinha vindo a um lugar tão perigoso, lembrando de que não era seguro. Mas o garoto apenas sorriu e disse que seu pai trabalhava demais, então trouxe um doce para lhe dar energia para trabalhar mais rápido e voltar para casa mais cedo. Tudo o que Romero sempre quis era que seu filho fosse feliz. Por isso, ele sempre o favoreceu e lhe deu dinheiro para que não fosse chamado de pobre. Ele nunca imaginou que isso levaria Roman pelo caminho errado. Parte dele já havia desistido do garoto, mas ouvir que ele havia derrubado as presas de sangue encheu-o com um renovado senso de esperança. Na porta, Roman pediu para entrar. Romero pensou consigo mesmo que, independentemente de como Roman havia conseguido, ele havia eliminado as presas de sangue. Se fosse esse o caso, ele estava disposto a fazer qualquer coisa por seu filho. Isso seria sua desculpa por ter falhado como pai antes. Quando Roman entrou, Romero comentou que ouviu dizer que ele havia derrubado as presas de sangue sozinho. Beck, agora habitando o corpo de Roman, observou o pai do garoto. Ele podia ver que o homem estava ansioso e cheio de esperança pelo que ele estava prestes a dizer, mas sabia que, se contasse a verdade, seria visto de uma maneira completamente diferente. O problema era que conquistas além das expectativas sempre vinham com um preço. Se ele jogasse suas cartas agora, poderia ganhar mais tempo para se desenvolver ainda mais. Enquanto o pai continuava chamando por ele, Beck debatia se deveria dizer a verdade ou mentir. Esconder a verdade parecia a decisão mais racional. As lembranças de Beck voltaram ao tempo em que ele estava sendo espancado quando criança. O agressor zombava dele, perguntando se era só aquilo que ele tinha. Então, Beck pegou uma pedra do chão e a esmagou no rosto do agressor, sem misericórdia. O garoto ficou gravemente ferido, caindo no chão, e Beck se levantou, pegando outra pedra para acabar com ele de vez. Desde aquele dia, todos tinham medo dele. Foi quando ele aprendeu que, em um mundo solitário, o mais poderoso sempre reina. Ele declarou a todos que o garoto que havia matado era o antigo líder do grupo, o que significava que agora ele estava no comando. Demonstrar superioridade era a única maneira de garantir a vitória total. Por isso, Beck, agora Roman, decidiu dizer: "Sim, eu fui o responsável por derrubar os presas de sangue." Ele e o demônio celestial não sabiam como esconder sua superioridade. Algum tempo depois, no campo de treinamento da cidade, os jovens treinavam sua esgrima quando alguém ordenou que parassem e mostrassem respeito ao Lorde que havia chegado. Todos imediatamente se curvaram, e um garoto loiro no grupo parecia surpreso, se perguntando por que Roman Dmitri estava ali. O treinador anunciou que eles testariam suas habilidades de esgrima contra o Sr. Roman e convidou qualquer um que quisesse participar a dar um passo à frente. Estranhamente, todos começaram a suar, e ninguém quis se voluntariar. O garoto loiro não conseguia entender por que todos pareciam ter tanto medo de Roman ou, mais precisamente, por que alguém gostaria de lutar contra o idiota. Uma hora antes, quando Roman confessou ao seu pai que ele realmente havia derrotado os presas de sangue, seu pai perguntou como ele conseguiu derrotá-los, precisando evitar levantar suspeitas. Roman explicou que havia praticado esgrima em segredo. Seu pai perguntou por que ele havia mantido isso escondido, garantindo que teria dado todo o apoio necessário. Roman respondeu que estava cansado de desperdiçar sua vida e queria provar que até o idiota da família Dmitri poderia realizar algo por conta própria. No entanto, Romero achou difícil acreditar, dizendo que era impossível alguém aprender esgrima sozinho a ponto de matar aqueles homens. Roman explicou que os presas de sangue mantinham suas operações por meio de ameaças, e foi por isso que ele armou uma armadilha para atrair o líder deles. Seu pai perguntou como ele fez isso, e Roman explicou que os presas de sangue sempre retaliavam contra nobres mais fracos, então ele usou a si mesmo como isca. Romero disse que era muito arriscado, pois se eles quisessem vingança, seria fácil para eles. Mas Roman explicou que a maioria dos membros era mantida na linha por ameaças, e ele sabia que, se conseguisse matar o líder, ninguém iria querer salvar alguém que os ameaçou. Romero pensou consigo mesmo que era um plano extremamente bem pensado e que Roman mostrou muita coragem ao segui-lo. Impressionante seria um eufemismo para o que ele havia feito. Pensar que Roman era capaz de tal coisa. Seu pai então pediu um favor, e Roman concordou. Romero disse que queria ver com seus próprios olhos a esgrima que Roman estava praticando, para entender o quanto ele havia mudado. Agora, de volta ao campo de treinamento, Romero ficou surpreso com o fato de ninguém se voluntariar. O garoto loiro pensou que quem acertasse Roman seria expulso, e quem perdesse também seria expulso por ser tão ruim, o que fazia com que ninguém quisesse participar. Enquanto isso, Jonathan pensava que precisavam de alguém que pudesse derrotar Roman facilmente para demonstrar as habilidades dos cavaleiros. Ele anunciou que, se ninguém se voluntariasse, ele mesmo escolheria alguém.
Como Jonathan não poderia participar, havia apenas uma outra opção. Ele chamou pelo nome Chris, ordenando que o garoto se apresentasse, o que o deixou chocado. Chris era o vice-capitão dos Cavaleiros de Adari. A primeira vez que ele conheceu Roman foi no ano anterior, quando foram a um bar onde as pessoas estavam reclamando de um bêbado causando problemas. Lá, encontraram alguém gritando e exigindo saber se estavam tentando zombar dele. O garoto perguntou se eles realmente queriam fechar o lugar. Os atendentes pediram desculpas e não sabiam muito bem o que fazer. No entanto, foi o bêbado Roman que disse que lixo como eles nem deveria falar e ordenou que o homem viesse até ele. Mais uma vez, tentaram dizer algo, mas Roman jogou a garrafa contra a parede. Foi então que Chris disse ao garoto que já bastava, mas ele apenas perguntou quem eles eram. Chris estendeu a mão para pegar o pulso dele e tirá-lo de lá, dizendo que ele estava se envergonhando, mas recebeu um tapa no rosto. Roman perguntou como um cavaleiro solitário como ele tinha coragem de tocá-lo. Com apenas aquele tapa, Chris já sabia que aquele garoto nunca havia treinado um dia sequer na vida. A força dele era, no máximo, abaixo do básico. Homem comum, ele sentia pena do Lorde por ter um filho como aquele rapaz e tinha certeza absoluta de que era um lixo que seria melhor morto. Então, por que estavam pedindo para ele duelar com esse Roman? Ele tentou dizer ao capitão que não achava que fosse uma boa ideia e que talvez houvesse outras pessoas mais adequadas para isso. No entanto, Jonathan avisou que o garoto havia derrotado os presas de sangue, então tinha que ser ele. Chris estava prestes a dizer algo, mas Jonathan o interrompeu, então ele disse que entendeu. Todos estavam ansiosos para ver o duelo, e os dois se observavam calmamente. Jonathan pediu que esperassem, mas naquele momento, Chris fez um pedido. Ele avisou que tinha um juramento de ser impiedoso em um duelo, independentemente de quem fosse. Se aceitassem essa condição, ele participaria. Ele estava certo de que aquele ali não era a pessoa que havia derrotado os presas de sangue. Jonathan e Romero pareceram concordar, e Roman, é claro, sorriu, o que não agradou nem um pouco a Chris. Jonathan disse que pelo sorriso o garoto havia aceitado e então pediu que ambos se preparassem. Enquanto Chris era consumido pela raiva, Roman estava apenas esperando. No segundo em que Jonathan deu o sinal, Chris imediatamente se lançou, enquanto o garoto permanecia imóvel, aguardando. Ele rapidamente observou um dos movimentos, e Chris desferiu um golpe completo que o garoto defendeu. As pessoas que treinavam com Chris perceberam imediatamente que ele estava dando tudo de si. No entanto, Jonathan já estava impressionado, o garoto realmente havia bloqueado o golpe. Chris recuou imediatamente, ele pôde sentir a força do garoto só pela forma como ele se defendeu, sem mencionar que sua postura ainda parecia completamente estável. Não era exatamente como ele esperava que o duelo acontecesse, mas isso não importava. Ele só ficaria satisfeito quando esmagasse aquele rapaz. Ele tentou outro golpe, mas Roman simplesmente desviou de lado. No entanto, Chris viu esse movimento e girou o corpo para atingi-lo pela lateral, mas o garoto defendeu de novo. Roman parecia calmo, observando os ataques, quando Chris encontrou uma abertura em suas costas. Para ele, a luta estava ganha, agora era apenas uma questão de acertar esse golpe e tudo estaria acabado. Mas Roman simplesmente se agachou. Ele viu uma brecha, e naquele momento Chris soube que ia ser atingido. O ataque passou raspando por seu rosto, e o rapaz até ganhou um novo corte de cabelo. Aterrorizado, ele recuou, percebendo quão arriscado aquilo havia sido. Enquanto o Lorde e o capitão não podiam acreditar, para as pessoas que treinavam com Chris, não fazia sentido que ele estivesse perdendo, e ele mesmo se perguntava se aquelas realmente eram as habilidades de Roman Dmitri que ele conhecia. Da defesa à evasão e ao ataque, nada faltava. Seria possível que ele realmente tivesse derrotado os presas de sangue? Porque, se fosse assim, nesse ritmo... Naquele momento, ele pensou que estava exagerando e que Roman ainda era o mesmo idiota de antes, mas foi então que Roman disse que o aquecimento havia sido suficiente e que dessa vez ele atacaria primeiro. O pobre rapaz nem teve tempo de reagir. Tarde demais, quando percebeu, conseguiu se defender no último segundo, por pura sorte. Ele não conseguia acreditar que o garoto fosse tão rápido. Ele tentou se afastar, mas Roman continuou avançando. Tudo que Chris podia fazer era se defender, pouco a pouco, e as pessoas ao redor ficaram assustadas com a sequência de ataques. Chris estava dando tudo de si apenas para conseguir se defender. Ele precisava ao menos encontrar uma oportunidade para encerrar aquilo, mas então levou um golpe no braço que o desequilibrou para o lado. Ele percebeu que precisava recuar, mas foi quando notou que Roman vinha em sua direção com um ataque de cima para baixo. O movimento parecia longo e lento, e o centro de seu peito parecia ser a abertura perfeita, e ele não hesitou em atacar com toda a força. Mas era apenas uma armadilha de Roman, que desviou facilmente, esboçando um pequeno sorriso e... Naquele momento, Chris percebeu que havia caído em uma armadilha. Ele sabia que não havia como vencer naquele ritmo, e a pior parte era perder para Roman. Foi quando ele apertou sua espada e uma aura surgiu dela. Jonathan gritou,
pedindo para ele parar, mas Chris já havia ativado a aura de uma estrela. Claro, até mesmo Beck ficou surpreso com isso, e a arena explodiu em energia. As pessoas ao redor não conseguiam ver nada, e Romero ficou preocupado com o que poderia ter acontecido com Roman. Ele soltou um suspiro de alívio ao perceber que Roman havia evitado por pouco ser atingido pela espada imbuída com aura. Chris, desorientado após usar a aura acidentalmente, foi prontamente golpeado no queixo como consequência. Naturalmente, nem Jonathan nem Romero esperavam que Roman vencesse, mas lá estava Chris, deitado no chão. Todos sempre perguntavam quem era esse novo jovem prodígio do capitão. Os outros respondiam que ele era um dos melhores que já tinham visto. Apesar de tão jovem, já era um cavaleiro de 2 estrelas. Circulavam rumores de que ele começou a sentir mana depois de apenas 6 meses de treinamento e alcançou o nível de uma estrela em menos de 3 anos. Além disso, diziam que sua habilidade com a espada era incrível. As mulheres todas queriam saber o nome do rapaz. Após o treinamento, Jonathan frequentemente dizia que já era o suficiente por aquele dia, mas Chris se levantava e pedia para praticar só mais uma vez. Esse tipo de determinação deixava Jonathan animado, pois o rapaz não apenas tinha talento, mas também trabalhava duro. Para ele, Chris era um gênio. Mas lá estava seu gênio, agora sendo completamente derrotado por Roman, que o observava caído no chão enquanto Chris permanecia inconsciente. Romero chamou por Jonathan, perguntando o que tinha acontecido, já que havia ouvido que Chris era um cavaleiro de 2 estrelas. O problema era que nem mesmo Jonathan conseguia compreender o quão forte Roman havia se tornado. O que Roman havia demonstrado era a habilidade de alguém que deveria ter anos de treinamento. Considerando que, há apenas um mês, ele só fazia reclamar, parecia impossível que tivesse mudado tanto. Mas nada fazia sentido, então Jonathan simplesmente disse a Romero que Roman era um gênio da esgrima. Enquanto isso, Roman apenas ria ao olhar para Chris, que ainda estava inconsciente. Ele estava impressionado com o quão agressivo e focado Chris havia sido. Com as habilidades que havia mostrado, Chris poderia facilmente ter derrotado os presas de sangue também. Era fácil entender por que Jonathan tinha tanto orgulho de tê-lo como seu protegido. Mas, para o demônio celestial, Chris era um dos mais fracos. Mesmo os guerreiros mais fracos da seita do demônio celestial eram mais fortes do que ele. No entanto, aquele poder estranho que Chris mostrou no final realmente chamou sua atenção, como se outra carta surpresa estivesse surgindo. Romero começou a rir como um louco mais uma vez, e todos ficaram confusos. Mas, claro, Romero disse que era maravilhoso ver aquilo. Para ele, era incrível ter um filho que era um gênio na esgrima. Ele perguntou a Jonathan se ele tinha certeza disso, e Jonathan respondeu que era impossível alguém ter evoluído tanto sem ser um gênio. Naturalmente, o pai estava radiante de felicidade. Ele chamou Roman, dizendo para ele se aproximar. Romero disse que fazia muito tempo desde que se sentia tão feliz e que queria aplaudir seu filho. Para ele, Roman merecia tudo o que quisesse, então poderia pedir qualquer coisa. Roman sorriu e mencionou a guerra que iria acontecer em 6 meses. Seu pai já estava certo de que Roman pediria para não ir e perguntou o que ele queria. No entanto, o pedido de Roman foi o direito de escolher quem ele quisesse para ir com ele. Romero ficou confuso e até um pouco atordoado. Ele tentou sugerir que Roman poderia voltar para Fleur e desistir disso, mas Roman simplesmente disse que queria ir. Surpreso, seu pai então disse que entendia. Roman teria o direito de levar quem quisesse para aquela guerra e para qualquer coisa relacionada a ela. Roman então disse que tinha mais um pedido, e seu pai lhe respondeu que, desde que agisse de maneira adequada, ele poderia pedir qualquer coisa. Roman fez seu segundo pedido enquanto olhava para Chris, que ainda estava inconsciente. Quando Chris acordou, perguntou por que ele tinha que ensinar Roman sobre a aura. Jonathan simplesmente respondeu que era uma ordem do mestre. No entanto, Chris protestou, dizendo que isso era demais. Ele nem conhecia Roman e, depois de ter ficado em coma por tanto tempo, era embaraçoso. Agora, além de tudo, ele teria que ensinar a aura para esse cara. Ele disse que preferia ter sua cabeça cortada. Jonathan interrompeu e fez uma proposta: se Chris aproveitasse a oportunidade de ensinar Roman para entender por que ele havia mudado tanto, ganharia o direito de aprender qualquer técnica que Jonathan vinha escondendo dele. Imediatamente, Chris se levantou empolgado, perguntando se era verdade, e Jonathan confirmou. Agora, Chris estava animado, pois tinha certeza de que isso seria fácil e que ele definitivamente receberia o segredo para se tornar um cavaleiro de 3 estrelas. Claro, ele não queria parecer muito entusiasmado, mas disse a Jonathan para manter sua palavra. Pelo castelo, alguém chamou Roman, dizendo que tinha ouvido falar sobre o incrível duelo que ele teve hoje. Era Anse, que comentou como era impressionante que Roman tivesse derrotado um cavaleiro de 2 estrelas. Roman perguntou se ele sabia o que era essa história de aura de 2 estrelas. Anse admitiu que não sabia muito, mas disse que estava relacionado à habilidade de usar mana. Nosso protagonista então refletiu que parecia que aquele poder era chamado de mana naquele lugar.
Ele tinha certeza de que o poder que Chris havia usado era uma explosão de Ki, mas a forma como eles o utilizavam era completamente diferente de como era usado no mundo de Mirim. Ali, era chamado de aura, e um detalhe que ele havia notado era que era um total desperdício. Mesmo sem entender por que eles usavam o Ki dessa forma, ele sabia que precisava aprender mais sobre esse poder e como as pessoas o utilizavam. Mas durante o treinamento de Toru, ele estava confiante de que obteria as respostas que precisava. Na manhã seguinte, Roman estava frente a frente com Chris, que claramente não estava feliz. No entanto, Roman não estava muito diferente, até que soltou uma risada, o que imediatamente deixou Chris irritado. Ele tentou se acalmar e disse que explicaria o que era a aura. Ele explicou que a aura não era nada mais do que o uso de mana do ponto de vista de um cavaleiro. Magos também usam mana, mas eles criam feitiços e magias para isso, enquanto os cavaleiros a usam ao redor de seus corpos. A primeira pessoa a explorar o uso de mana foi o Imperador Alexander. Ele foi o primeiro a descobrir que era possível usar mana para fortalecer o corpo, e a aura era a habilidade de liberá-la instantaneamente. Isso permitia que alguém usasse muito mais força do que o normal. No entanto, Chris mencionou que a história não era muito importante, já que apenas algumas pessoas podiam usar mana. 1 em 1000 podia se tornar um cavaleiro, e 1 em 10.000 podia se tornar um mago. Por isso, descobrir se você tem afinidade é a coisa mais importante, já que o talento mínimo necessário para se tornar um cavaleiro com aura é a habilidade de, no mínimo, sentir mana. Ele disse que levou meio ano para conseguir, mas que alcançar isso em um ano era acima da média. Roman reconheceu isso e pediu para Chris explicar como sentir essa mana. Chris concordou, pensando que Roman estava se achando depois de vencer aquela luta. No entanto, era uma pena, pois talento em esgrima e em mana eram duas coisas completamente diferentes. Agora, Roman experimentaria a dura realidade através desse treinamento. Mas a premissa desse treinamento já estava errada desde o começo. Roman já havia sentido mana deste mundo e, usando as técnicas que aprendeu como demônio celestial, estava armazenando parte dele no centro de seu corpo. Ele estava ali apenas para entender por que eles faziam as coisas desse jeito, mesmo que não fosse o modo certo. Ele queria compreender o motivo de eles seguirem esse método. Chris começou a andar ao redor e disse a Roman para sentir tudo que entrava em contato com seu corpo. Uma vez acostumado a sentir o mana, ele poderia começar a tentar manifestá-lo. Quando conseguisse manifestá-lo, ele se tornaria um cavaleiro de uma estrela. No entanto, havia várias maneiras de manifestar a aura, poderia ser aplicada a uma espada ou, por exemplo, cobrir o corpo. Ele estava prestes a continuar sua explicação quando notou algo. Roman já estava ao lado dele, com seu mana ativado. O pobre Chris não sabia nem o que dizer. O garoto estava realmente manifestando a aura, mas Roman só conseguia pensar que sabia muito bem que a forma como as pessoas usavam o Ki neste mundo era um lixo. No mundo dele, você purifica a energia e a concentra dentro do corpo, enquanto, neste mundo, eles simplesmente esperam que o mana se acumule naturalmente em seus corpos. No mundo de Mirim, o mana é escasso e denso, o que significa que é difícil de acumular, mas também não se movimenta muito. Aqui, no entanto, o mana é abundante, mas extremamente leve, fazendo com que ele escape do corpo tão facilmente quanto entra. Os dois métodos nem eram comparáveis, já que em Mirim geralmente se fortalece tanto o exterior quanto o interior do corpo. Neste mundo, o exterior não é fortalecido e o mana não é acumulado. Sem mencionar que espalhar a energia por toda parte é completamente ineficiente. Se Roman usasse tal método, ele não chegaria ao top 10 nem em 100 anos. Chocado, Chris perguntou como Roman havia feito isso. Roman respondeu que Chris provavelmente já sabia a resposta. Chris insistiu que era exatamente por isso que estava perguntando, já que levou pelo menos meio ano. Ele exigiu que Roman dissesse a verdade, acusando de fingir não saber usar o mana apenas para se exibir. Agora, as coisas começavam a fazer sentido, e por isso Chris havia perdido. Roman comentou sobre a suposição de Chris de que ele estava escondendo seus poderes, dizendo que Chris estava apenas assumindo o que queria. Mas o pobre Chris estava tendo dificuldades para entender o que estava acontecendo, sabendo que levou 10 anos para chegar a 2 estrelas. De repente, Roman começou a rir, e Chris perguntou o que era tão engraçado. Roman apenas comentou que Chris era divertido. Chris, agora mais irritado, perguntou se Roman estava dizendo que os esforços dele eram engraçados. Roman então perguntou-se, em todos aqueles 10 anos subindo de nível, Chris alguma vez questionou os métodos que lhe foram ensinados. Chris estava prestes a responder, mas Roman o interrompeu, dizendo que as pessoas comuns são assim. Elas assumem que o que foi passado por inúmeras gerações é sempre correto. Quando estava aprendendo sobre a aura, ele se perguntava por que as pessoas eram tão fixadas nesse método, quando ele claramente tinha falhas. Era porque não conheciam algo melhor? Ou sua fé no Capitão Jonathan era forte demais? Mas a verdade é que as pessoas seguem isso porque é a coisa mais fácil de fazer.
Roman continuou dizendo que não negaria que Chris trabalhou duro por 10 anos, mas achava realmente engraçado que Chris nunca questionou o propósito do que estava fazendo. Roman então se afastou, dizendo que nada neste mundo atinge um estado perfeito. Mesmo coisas que ele considerava certezas eram diferentes no passado e mudavam com o tempo. Roman sabia que questionar a si mesmo dessa forma leva ao sofrimento, especialmente quando, após inúmeras tentativas, você acaba falhando. É nesse ponto que você tem que enfrentar as críticas de todos e o seu próprio desespero. No entanto, mesmo que seja assim, a mudança é necessária. Foi assim que Roman ignorou os ensinamentos de seu pai e criou sua própria arte. Ele então disse a Chris que encerraria um treinamento ali. Naquele momento, Chris chamou Roman e perguntou o que deveria fazer a partir de agora. A cena mudou para um flashback. Um homem perguntou a um garoto se ele continuaria sofrendo ou se aceitaria a derrota. A partir de agora, a seita do demônio de sangue seguiria Bake. A única coisa que o homem queria saber era como poderia se tornar tão forte quanto Ba. Ele estava determinado a dedicar corpo e alma a isso, desde que ambos se tornassem mais fortes, mas precisava saber o que deveria fazer a partir de agora. Roman reconheceu aquilo como alguém que havia deixado de lado seu orgulho e disse que era interessante. O demônio de sangue era alguém tão poderoso que unificou todas as seitas, alguém que dominava o mundo de Mirim. Era inevitável que, eventualmente, ele enfrentasse Bake e, no final, após uma longa batalha, foi derrotado. Roman se lembrou de que, no passado, ele havia engolido seu orgulho e pedido orientação. O desejo de se tornar mais forte à custa do próprio orgulho lembrava-lhe o demônio de sangue. Ele disse a Chris que ele estava perguntando sobre formas de se tornar mais forte, mas, infelizmente, ele não sabia o que responder. Confuso, Chris perguntou o que deveria fazer então. Roman respondeu que já havia dado a resposta. A única coisa que ele não podia fazer era seguir cegamente o que havia aprendido. Se Roman lhe ensinasse algo, Chris estaria seguindo outra lição cegamente. Então, o que Chris precisava fazer era buscar a resposta por conta própria. A única dica que Roman deu foi para ficar ao seu lado a partir de agora. Em 6 meses, Roman iria para o campo de batalha, onde Chris o veria derrotando inúmeros inimigos e ficando mais forte. E se, em 10 anos, Chris ainda estivesse ao lado de Roman, Roman tinha certeza de que até lá Chris teria encontrado a resposta. Naquela mesma noite, Chris estava isolado em sua cama. Ele se lembrou de todos dizendo que o certo era treinar até começar a se sentir humano. Lembrou-se dos ensinamentos que Jonathan lhe passará, até mesmo do momento em que lhe disseram que ele havia se tornado um cavaleiro de 2 estrelas. Mas as risadas de Roman e suas zombarias por ele nunca ter questionado nada o encheram de raiva. Alguém perguntou do que se tratava aquilo, e Jonathan queria saber se Chris tinha certeza, já que ele acabará de dizer que iria ao campo de batalha em 6 meses com Roman. Jonathan perguntou se algo havia acontecido, e Chris confirmou que sim. Eles se entreolharam por um momento, e o capitão admitiu que parecia que Chris tinha uma razão para fazer isso. A partir de agora, Chris não faria mais parte dos Cavaleiros de Demitri, não importasse o que acontecesse. Jonathan esperava que Chris pudesse proteger Roman no campo de batalha. Chris simplesmente agradeceu, mas naquele momento Jonathan percebeu que Chris não era mais o menino que ele havia encontrado no campo de batalha, desesperadamente agarrado a uma mulher morta. Jonathan disse que, se Chris realmente queria seguir Roman, então parecia que Roman não era mais um idiota. Ele disse a Chris para segui-lo, pois, a partir de agora, ele estaria preparado. Se Chris quisesse sobreviver no campo de batalha, ele precisaria de uma arma secreta que pudesse chamar de sua. Agora, o cavaleiro estava empolgado. A cena mudou para a cidade, onde todos estavam falando sobre um certo rumor de que o idiota da família Demitri havia derrotado todos os Blandfunks. Kevin, do início da história, estava lá, ouvindo as pessoas dizerem que Roman realmente havia cumprido sua palavra. Ele acreditava que poderia ser verdade, já que viu Roman derrubar 3 homens apenas com um pedaço de pau nas mãos. Mas será que Roman fez isso apenas por ter cumprido sua palavra? Kevin concluiu que não, Roman não iria tão longe apenas por alguém como ele. Nesse momento, seu chefe,